Linguagem C. Professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Aula 40. Neste programa falaremos sobre tabela ASCII, BIP, restrição para receber somente números, get, getch e getChar. Temos aqui as nossas bibliotecas. Dentro da função main, eu declarei variável do tipo int e variável do tipo char a. Aqui eu imprimo na tela o título, tabela ASCII. Depois eu imprimo o cabeçalho das colunas, dec para decimal e char para caractere. Então aqui eu vou imprimir os 256 caracteres da tabela ASCII, tá? Então e vai de 0 a 255. Eu vou imprimir dessa forma aqui. Vou informar porcentagem D para imprimir o número decimal, que vai ser o I, tá? Aqui entre o porcentagem D tem o número 3, que corresponde a 3 espaços entre as colunas, para que eu possa ter um espaçamento entre as colunas, tá? Para que uma coluna não fique grudada na outra. Depois eu vou informar porcentagem C, que é para imprimir não o número decimal, mas imprimir o caractere, tá? Então aí vamos ter aqui o número I, que vai apresentar os números de 0 a 255, porém eu não vou imprimir os números de 0 a 255, eu vou imprimir os caracteres, tá? Então eu vou imprimir o caractere correspondente àquele número. Então por isso eu informei aqui porcentagem C, tá? Então para cada I eu vou pular uma linha. Em seguida eu exibo o título da tabela, tabela ASCII novamente, tá? Porque agora eu vou imprimir não em 2 colunas, eu vou imprimir aqui em 8 colunas, tá? Então quando a gente imprime a tabela assim mais colunas, normalmente não é comum imprimir os primeiros 32 caracteres, porque dentre esses 32 caracteres existem alguns caracteres como Enter, Backspace, que eles retiram ou põem espaços na tela, e isso faz com que a tabela fique bagunçada, eu perca a tabulação da tabela, tá? Então aí quando vamos precisar da tabulação, não é recomendável imprimir certos caracteres da tabela ASCII, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a partir do caractere de número 32, tá? E vou fazer uma divisão aqui. Vai fazer uma divisão de 56 em 56, tá? Então aqui cada coluna vai ter 56 linhas. Então aqui eu vou sempre, a partir da terceira coluna, eu vou aumentando aqui, ó, mais 56, mais 56. Depois aqui na quinta coluna, mais 112, mais 112, tá? Na sétima coluna, mais 168 e mais 168. Então o processo é parecido com aquele processo de cima, ó, tá? Só que aí a partir da segunda coluna eu estou deixando aqui um espaço de 8, estou deixando 8 espaços em branco, tá? Entre as colunas. Então aí ele vai imprimir as 8 colunas, e aqui eu
peço para o usuário digitar um número, tá? Se o usuário digitar um número, ele vai pegar esse número e vai dizer, ó, o número tal foi armazenado, tá? Se o usuário não digitar um número, o usuário digitar uma letra ou outro tipo de caractere, ele vai fazer o seguinte, ó, while não é dígito, tá? Não é dígito. Enquanto não for dígito, enquanto o A não for dígito, né? Ou seja, enquanto o A não for um número, é para ele imprimir na tela a seguinte mensagem. Ele vai dar um bip aqui, ó. Estou informando porcentagem C7, tá? O código 7 da tabela ASCII é justamente o bip, tá? Então ele vai dar um bip indicando que aconteceu um erro e vai dizer digite apenas números, tá? Então esse 163 aqui refere-se ao o com acento que está aqui, tá? Então nós vamos ver agora a diferença entre get e getChar, tá? Eu vou apertar F9 aqui para executar o programa. Ele está compilando, daqui a pouco ele vai executar, tá? E aí a gente vai ver a diferença. Então aqui, ó, o que ele fez? Imprimiu a tabela ASCII em duas colunas, tá? Então aqui, como foram muitas linhas, ele acabou aqui cortando o início, tá? Mas tá dando direitinho dessa forma aqui, tá? Que deu muitas linhas, aí não foi suficiente para ele exibir aqui. Aí aqui de novo, tabela ASCII, tá? E agora ele está imprimindo em 8 colunas, tá? Então aí começando do 32, certo? E agora ele pede digite um número. Se eu digitar uma letra e apertar Enter, olha lá, ele exibiu o bip, né? E digitou a mensagem, digite apenas números, tá? Então aqui eu estou usando o que? Estou usando o getChar. O getChar ele espera digitar e espera apertar Enter. Enquanto eu não apertar Enter, ele não ele vai ficar aguardando, tá? Não vai fazer mais nada. Então aqui, agora vamos ver a diferença para o get, tá? Eu vou alterar aqui e aqui, ó. Agora eu vou pedir como get, tá? Get. Então vamos lá, apertar F9. Aí, digite um número. Se eu apertar uma letra, olha lá, ele já nem espera apertar Enter. Ele já exibe a letra aqui e já vai para a linha seguinte, tá? Se eu apertar Enter, a letra, ele já exibe a letra digitada e já vai para a linha seguinte. Nem espera apertar Enter, tá? Se eu apertar número, ele também não espera apertar Enter, tá? Ele já vai para a linha seguinte. Deixa o número mostrado aqui e já vai para a linha seguinte, tá? Agora vamos ver com o get. Vou alterar aqui essas linhas para que ele faça o mesmo processo, só que utilizando agora o get. Então vou apertar F9. Olha aí, digite um número. Então vou digitar uma letra. Olha lá, ele não exibiu a letra aqui, não esperou apertar Enter e já foi para a linha seguinte, tá? Se eu digitar outra letra, ó, ele não exibe aqui a letra, tá? Essa é a diferença entre o get e o get. O get deixa a letra aqui, deixa o caractere digitado aqui, tá? Já o get, ele não exibe o caractere digitado, tá? E o getChar, ele fica esperando apertar Enter, tá? Então aqui, ó, no get eu digitei o número, tá? Ele não exibiu o número 1 aqui em cima e aqui já foi para a linha de baixo, ó, o número 1 foi armazenado,
tá? Então aí o bip também ele é bastante usado quando o usuário comete algum erro, tá? Então aí é muito comum pedir para exibir o bip, né? Quando acontece algum erro cometido pelo usuário, tá? Então para você emitir o bip, você informa aqui, ó, porcentagem C, e depois informa o set, tá? Que é o código do bip. E aqui nós vimos essa função aqui, ó, que ela verifica se a variável que está aqui dentro ela contém um dígito, tá? Se ela estiver com um dígito, né, ele vai retornar que é dígito. Se não estiver com um dígito, ele vai retornar que não é dígito. Então nós temos aqui, ó, ponto de exclamação está indicando não, tá? Então aqui eu estou dizendo não é dígito, tá? Se o A não é dígito, ele entra aqui, tá? Agora se for dígito, ele já vem para essa linha aqui de baixo.